Nessa última semana viralizou um vídeo nas redes sociais que fala exatamente como que vai ser o Drex na prática, o real digital. A gente já falou várias vezes disso no canal, já alertamos sobre essa possibilidade, sobre o controle que o governo vai ter em cima do seu dinheiro, do seu patrimônio. E agora tá aqui em vídeo a prova. Toma cuidado. Quando o real digital começar a rodar, você não vai ser mais dono do seu dinheiro. Esse vídeo viralizou e eu vou passar aqui em primeira mão com vocês e explicar como que o real digital rodando pode sim ser um risco ao seu patrimônio. Logo depois da vinheta. Pessoal, então o vídeo em questão aconteceu durante um evento do Itaú Unibanco, certo? Foi um evento onde o Eric Altafim, ele é diretor de produtos e vendas corporativas do Itaú, estava participando do seminário Plano Real, que foi um seminário que aconteceu lá em São Paulo mês passado, em agosto, comemorando os 30 anos da implementação do Real. E esse seminário, mesmo acontecendo há um tempo, tem meia hora, tá? Você pode estar até procurando ele aqui no YouTube. Um vídeo vazou na rede social onde tem um trecho desse seminário que fala justamente das declarações desse Eric Altafim, que coloca em xeque a sua privacidade. Como assim coloca em xeque a minha privacidade, Arthur? Ele explica como que vai funcionar o real digital na prática. Eu tô até com esse vídeo aqui para trazer para você, eu queria até ampliar ele um pouquinho, certo? E eu vou estar aqui tocando ele. Ele é legendado também, né? Caso você tenha algum problema assim de entender alguma coisa que ele fala, mas a qualidade está muito boa. E você vai ver que justamente a questão da privacidade é o que está trazendo aí os grandes questionamentos referentes ao real digital. Então ele tenta, de certa forma, ao longo da sua participação, colocar alguns pontos como sendo vantajosos aí para a implementação do Drex, só que nisso a gente já vê vários problemas, né? Então eu vou tocar o trecho aqui para vocês e vou pausando para fazer alguns comentários. Quando ele faz o Drex no Brasil, não precisa resolver o problema de pagamento instantâneo, porque o Pix já resolveu. O pagamento cross-border tem muitas dúvidas se ele vai resolver de fato, porque para resolver de verdade precisaria ter o CBDC do dólar, né? Precisa ter o dólar digital. Mas ele pode resolver a questão do dinheiro programável, então no futuro você pode pensar num pagamento de Bolsa Família, por exemplo, que só pode comprar comida, ou se a gente tivesse o Drex na pandemia, você só podia comprar num raio de 5 quilômetros da sua casa, então Então ele está mostrando algumas usabilidades do Drex na prática, como que isso vai conseguir, de certa forma, ajudar a contornar certas situações. Então ele começou falando, né? O Drex ele não está vindo aqui para fazer pagamentos instantâneos. O Pix já faz isso. Você com o Pix consegue pagar o que você quiser, a hora que você quiser, né? E também ele não está vindo para você conseguir mandar dinheiro para o exterior de uma forma mais fácil, porque isso também dependeria do outro país ter uma moeda digital para a gente estar fazendo esse pagamento, né? Cross borders, como ele mesmo fala. Mas o Drex ele vai ter uma função de conseguir fazer com que as pessoas que tenham o real digital na sua conta, na sua carteira, consigam estar dentro de devidas situações. Por exemplo, você recebe o seu Bolsa Família, né, o auxílio lá do governo, que em teoria é para a pessoa estar gastando com comida, com alimentação, mas tem pessoas que pegam esse dinheiro e preferem gastar com outras coisas. Afinal de contas, né, você recebeu o dinheiro na sua conta, você faz o que você quiser com ele, porque ele é um dinheiro seu. Então, se você já fez as compras do mês na sua casa e não precisa de comida, você pode simplesmente pegar e comprar roupas, né, pagar uma conta, ou às vezes até se você quiser gastar com o que você quiser, não tem problema. Da mesma forma que ele falou, tem épocas assim de pandemia, a gente poderia programar o Drex sabendo aonde você mora, né? Você está registrado no banco, está registrado no Banco Central, o Drex está atrelado ao seu CPF, sabe que você mora no local X, então você só vai poder fazer compras no raio de 5 quilômetros da sua casa, porque a partir daí você vai ter que ficar restrito aqui, ele não vai espalhar o vírus, né? Por exemplo. Isso já é extremamente complicado. Imagina pessoas, por exemplo, que moram no interior,
ou então você está morando em outro lugar por algum motivo, certo? Numa situação assim da pandemia, você vai para um outro lugar, mas a sua casa está registrada como sendo, por exemplo, em outra cidade. Pandemia teve muitas pessoas que foram ficar com a família, às vezes mora, né, longe assim da família, foi todo mundo ficar próximo nesse momento delicado, não ia conseguir gastar seu dinheiro. O governo vai poder impossibilitar que você gaste o seu próprio dinheiro com o que você quiser, mas tem mais coisa aqui, olha só. Então você tem programabilidade nesse dinheiro, traz inteligência para esse dinheiro, e aí acho que você pode fazer mais coisas. E fora que se você traz um dinheiro programável como esse do Bolsa Família, quem vai estar comprando naquela lojinha que só aceita dinheiro, que provavelmente está fazendo evasão fiscal, vai ter que aceitar o Drex. Então você trabalha na evasão fiscal também. Então tem. No caso, o Drex ele vai substituir também o papel moeda, né? Que é o que ele falou, o dinheiro em espécie. Então, além de ter todas essas questões de limitações com o que você pode fazer com seu dinheiro, a tendência, segundo o diretor de produtos e vendas corporativas do Itaú, tá? O cara é gigante dentro de banco, ele sabe o que ele está falando. A tendência é que o Drex venha de pouco a pouco substituindo o dinheiro em espécie, que na verdade o Pix e os cartões, né, já substituem. Então vai ser uma transação muito mais simples de acontecer do que você pensa. Aos poucos a gente vai tendo limitação de conseguir sacar dinheiro e vamos ter incentivos para pagar tudo por Pix, por Drex, por transferência, quando o Drex for implementado, o que vai facilitar caso a gente tenha esse tipo de regulamentação, ela aconteça muito mais fácil. Mas ainda tem mais coisa, cara. Tem várias coisas que a gente vai conseguir fazer com esse real digital. Agora, tem desafios para colocar isso de pé ainda. O Banco Central ainda não resolveu o desafio tecnológico, que é a privacidade. Então, esse é o próximo desafio que a gente vai ter que resolver para um dia ver o real digital e os usos vão começar aos poucos. Além disso tudo, o maior desafio do banco é a questão da privacidade, que é a principal tecla que a gente bate aqui. Além de tudo, o governo vai saber com o que você está gastando o seu dinheiro, com quem você está gastando, a hora que você está gastando, o momento aí que você está fazendo transferências. E a gente já vê alguns países na prática que estão implementando as suas CBDCs, as suas moedas digitais. O caso mais comum, mais conhecido, é a China, onde o yuan digital, a moeda local digital, ela já vem amplamente sendo utilizada e lá a gente consegue inclusive ter bloqueios, prazos de vencimento. Então, se você, por exemplo, tá com alguma dívida, tá precisando pagar alguma multa e você não paga, o real digital, assim como acontece lá na China, ele vai poder ser confiscado da sua conta justamente para você que é, pela justiça, obrigado a pagar essa multa, você vai contra a sua vontade ter esse dinheiro confiscado da sua conta. Isso é extremamente grave, né? Se você tem um dinheiro, ele na verdade não é seu, ele pode ser confiscado, ele pode ser bloqueado da sua conta, ele pode ser congelado. Então, se você precisar de algum motivo usar o seu dinheiro, você não vai ter mais dinheiro físico, dinheiro em espécie. Você vai ter que recorrer ao Drex e o Drex ele está totalmente sobre os cuidados do governo, o controle do governo. Lá na China, por exemplo, o dinheiro ele pode existir um prazo de vencimento. A gente tem um vídeo recentemente aqui no canal falando sobre o dinheiro esquecido. Isso pode colocar justamente um prazo de validade. Vamos supor numa situação como a da pandemia, por exemplo, que a economia deu uma desacelerada. A economia, as pessoas pararam de consumir, as pessoas começaram a guardar mais dinheiro, as pessoas não saíam muito de casa, então vários comércios ficaram mais fracos, vários setores ficaram mais fracos. Então, às vezes, o governo pode decretar uma medida emergencial para a economia não desaquecer, obrigando você a gastar o seu dinheiro. Então ele vai falar, a partir de agora, o Drex ele tem um prazo de validade de 3 meses. Se você receber o seu dinheiro agora, você tem 3 meses para gastar ele de alguma forma, senão ele vai ser congelado, né? Fazendo as pessoas serem obrigadas a gastar o seu dinheiro contra a sua vontade. Isso porque existem vários e vários casos e tem inúmeros vídeos aqui no canal falando sobre isso. E esse panorama sobre o real digital, esse evento que aconteceu, trouxe
outras visões, inclusive falando sobre as inovações a respeito do Drex e o comparativo do Drex com o mercado de criptomoedas, porque sim, o Drex ele vai funcionar mais ou menos da forma com que as criptomoedas funcionam hoje, uma vez que a principal inovação do real digital vai ser a programabilidade do dinheiro introduzida pelos contratos inteligentes. Então, uma das vantagens apontadas pelo governo para o Drex ser utilizado na prática é, por exemplo, você vai comprar um bem, um imóvel, um carro, certo? Então vai ter uma espécie de contrato inteligente onde você vai transferir o dinheiro para a pessoa e a pessoa vai transferir o documento do veículo, por exemplo, para você. Então no momento que o veículo tiver em seu nome e está lá no sistema do governo que agora o veículo pertence a você, esse dinheiro será liberado para a pessoa. Então você vai meio que fazer a transferência para a pessoa e o dinheiro vai ficar travado. Esse dinheiro só será liberado quando o documento entrar no seu nome. Isso seria um contrato inteligente. Além do mais, segundo o Altafim falou, o Drex também vai permitir o acesso a ativos digitais tokenizados, que é o RWA, algo que é amplamente comum no mercado de criptomoedas adquiridos por stablecoins. E eles foram ainda mais além, porque foi publicado um relatório na semana passada pela Febraban, em associação com a empresa global de consultoria Accenture. E esse relatório ele defende justamente que os bancos devem liderar o mercado de criptomoedas e a tokenização de ativos do mundo real à frente das empresas e dos protocolos criptonativos, ou seja, nativos na criptografia, as próprias criptomoedas. E esse mesmo relatório diz que o motivo pelo qual isso deve acontecer é porque os bancos eles estão numa posição privilegiada para liderar essa revolução digital, porque eles já estão há mais tempo no mercado, já tem uma infraestrutura robusta, já tem uma certa confiança dos consumidores, que a gente viu aqui, né, que a confiança tende a cair ainda mais. E ainda falando sobre o Drex, ele ainda está na segunda fase do projeto piloto. A vantagem que a gente tem é porque, felizmente, ele está sendo desenvolvido no Brasil e as coisas aqui são muito difíceis de ir para frente. Então ele está passando por vários testes, está com problema de privacidade e também não tem uma data prevista para o lançamento oficial. E galera, sempre vão ter pessoas, provavelmente vai ter gente aqui no comentário falando não, porque tem que ter o Drex mesmo, que tem que regular mesmo, e tem que seguir as leis mesmo. E eu, veja bem, gente, pelo amor de Deus, eu não sou contra as pessoas infringirem a lei, eu não sou contra as pessoas fazerem coisas à margem da legislação, sonegar imposto ou qualquer coisa do tipo. Mas pelo amor de Deus, a partir do momento que você é obrigado a fazer algo contra o seu consentimento, isso eu acho errado. É exatamente isso que o Drex propõe. E sempre vão surgir alternativas, tecnologicamente falando, muito mais atrativas, muito mais promissoras. Por exemplo, igual surgiu na época antiga, que a gente já falou também muitas vezes aqui no canal, tinha o ouro. Era inviável as pessoas lá na Idade Média ficar transacionando o ouro, ficar viajando de vila para vila, de aldeia para aldeia, levando aquele tanto de ouro. Pode ser sofrer um assalto, a carruagem podia ser confiscada. Então eles bolaram a estratégia de deixar esse ouro com os banqueiros. Os banqueiros davam uma notinha, que é o papel moeda, que depois começou a ser comercializado. Aí depois do papel moeda a gente começou a ter os cartões, né, os cheques. Aí agora a gente já tem o Pix para transacionar dinheiro muito mais rápido. E agora papel moeda, papel em circulação já está ficando bastante raro na maior parte do Brasil e também do mundo. Agora está vindo o Drex para conseguir contornar toda essa questão aí de pagamento. E sempre vão existir alternativas mais rápidas, mais baratas, mais tecnológicas. Mas o grande motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo é que nenhuma vai trazer a maior vantagem de todas: a privacidade, a descentralização e a desinflação. O fato de você não ter o governo te controlando, o fato de você não ter alguém ali por trás que pode tomar conta do seu dinheiro, é a principal vantagem que as criptomoedas trazem. E dia após dia a gente vê várias notícias que nos levam a acreditar que, infelizmente, o futuro monetário está na base da centralização. O governo quer te controlar cada dia que passa, você precisa tomar cuidado, e a forma com que você se protege disso é utilizando as criptomoedas, certo? Criptomoedas, elas não vieram
para ser de fato um investimento. Por mais que a gente trate como investimento, a gente fala muito sobre trade, a gente fala sobre valorização de patrimônio, as criptomoedas, elas vieram para proteger o seu patrimônio, proteger a sua vida contra o controle estatal, contra a inflação, contra o poder de um banco central em desvalorizar uma moeda, contra o governo poder confiscar qualquer bem seu de acordo com a lei, de acordo com o mandato judicial. As criptomoedas e a descentralização vieram para sanar esse problema. E a cada dia que a gente tem mais notícias como essa, onde o Drex vai expandir o controle estatal sobre o uso do dinheiro e sobre o seu patrimônio, a gente vê o Bitcoin tá muito barato. Quem não tem Bitcoin aqui no Brasil é doido. Me fala o que você achou dessa notícia aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like, verificar aqui a sua inscrição no canal. E no mais, eu vou ficando por aqui. Tenham todos um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!